Hoje é domingo, 23 de julho. Paralelo, Taubaté e o Brasil. Paralelo um, talvez tenha 2, 3. Vamos lá. Se você quer falar em pobre, você é religioso, caridade é uma coisa fantástica. Se você mexe com o dinheiro dos outros, dinheiro público, aprenda a entregar, após o seu mandato, uma situação melhor do que você recebeu. Isso é o mínimo que você faz respeitando os mais humildes. Saiu a inflação, está muito boa, 3,16. O juro não está caindo por quê? Não é pela situação atual, é porque o Banco Central enxerga para frente, ele quer ver o fiscal. E vocês vão ver que não está sendo bem trabalhado. Nós tínhamos superávit de déficit primário, nós tínhamos lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tudo isso foi derrubado. Ou está lá e não está sendo mal seguido. E agora o arcabouço fiscal desse governo, que para mim é um tremendo enrola-trouxa. Se você tem a receita e a despesa simples, acabou. Não, não vem com firula. Não, aqui, ano que vem, ou no outro, eu vou acertar. Não. Se o Guedes entregou positivo, compete a você deixar positivo também, porque senão quem vai sofrer é os mais pobres. Uma pena que o mais pobre é o menos informado nesse quesito. Mas eu vou fazer minha parte. Os gráficos estão aí. Isso aqui é a meta de inflação, isso aqui tudo, todo esse tempo aqui foi da esquerda no poder, né? O Lula e Dilma. E o que que ocorreu? Além do Lula fajutar aqui, ó, em 2003, fajutou não, mas faz o que quiser, ele tinha o Banco Central na mão, né? E era o Meirelles. Em 2003, me parece que teve duas metas aqui. Eu vou refazer esse gráfico, vou entrar no Banco Central e vou fazer isso aqui, refazer. Aqui a nova meta, né? O Roberto Campos levou vantagem para 2026. E quando você marca a bobeira com isso, o que que ocorre? A inflação estoura. No estouro da inflação é que vem o sacrifício dos mais pobres. E depois o Temer aqui com Ilan Goldfein, né, e os outros do Bolsonaro foi caindo. Quanto mais cai aqui, melhor por pobre. Pior para o político, porque ele tem que ser gestor, porque senão ele vai para o brejo. Esse desleixo aqui, ó, o que que ocorreu? Olha aí. Ah lá. Ele não separou dívida aqui, não separou um pouquinho de juro para pagar dívida aqui, ó, 2013, 14, 15, 16, ó. Isso aqui não, isso aqui foi o Guedes, na pandemia ajudando mais pobres. Mas em 21 e 22 ele já deixou no azul. Aí essa semana saiu a bomba. Até maio nós estamos com um déficit de 145 bi. Se a nossa dívida era de 50% e eles levaram aqui, ó, ao não pagar aqui, ao não separar o juro, levaram para 76, o Guedes entregou numa situação melhor, entregou em 73,5, uma dívida que já estava em 76. O juro era 200 bi, 150, ah lá, 13, 14, 15, pulou para 500 bi, tudo tirando dinheiro dos mais pobres. O emprego saiu aqui, ó, desemprego, foi para 14 milhões de desempregados, tudo 13, 14, 15. E aí o Bolsonaro com a pandemia foi a 15% de desemprego, 15 milhões, né, ou 15%, tanto faz, e ele entregou com 7,9. Então, gestão é isso. O cara fala muito abobrinha, mas é um executivo nato. Sabe montar a equipe. Isso aqui é a minha birra, Câmara de Taubaté, e esse cara que está indo para o Banco Central. Ele diz que nenhum economista deve impor destino ao país. O economista, não cabe nenhum técnico, por mais excelência que ele tenha, impor quem tem que ser o destino. Não, você está totalmente errado, na minha visão, lógico. Para mim seria uma economia de quinta categoria, e você pode ser presidente do Banco Central. Você tem que dizer ao político, olha, você pode fazer as suas obras do jeito que você quiser. Só tem o seguinte, você vai ter que entregar as contas em dia. Isso é respeito aos mais pobres. E o pessoal de Taubaté aqui, a Câmara, desde 2014, eu preguei dados do TCE, eu acho que eles devem uma satisfação para a sociedade taubatiana. Por quê? Se o Galípolo está falando que o político faz o que quer, então isso aqui, seu Galípolo, é normal? Desempregar 15 milhões, elevar a dívida, subir o juro lá para 500 bi? Você diz que isso é normal? Que o presidente pode fazer? Não, você não tem nada de economista na área de pobre, você é das altas esferas. Me perdoa, esse é o meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade. Aqui, esse ano, você já está com 145 bi negativo, Guedes deu depois do segundo e terceiro. Aqui ainda tinha pandemia, foi onde morreu mais gente, gente. E o Guedes ainda conseguiu segurar e deixar superávit. Isso aqui é ó, Carlos Talbatiano, eu peguei de 2014 a, até agora, peguei o saldo lá da receita e despesa e dividi pela população de Taubaté. Então, cada taubatiano está devendo 3.800, 3 vezes mais que deve um joseense e quase 7 vezes mais que um jacareiense. Quem com a palavra aí o pessoal que tem
recebido o nosso salário e deveria estar trabalhando duro em cima disso. Já olhei, reolhei. Se tem alguma coisa errada, se alguém me falar, mas eu estou refazendo várias vezes para ver. A credibilidade desse gráfico começa a ficar muito forte. Aqui, ó, Lula põe os primeiros pés no Banco Central. Por quê? Porque o Bolsonaro falou, naqueles 14 anos, a única coisa que eles não mexeram foi o Banco Central. E esse cara, com esse discurso aí que o político foi eleito pelo voto, faz o que quer, ele está doido. Não, você vai fazer, mas vai entregar as contas em dia. Porque senão você fica no colo dos banqueiros e dos países lá de fora. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem a dívida de 50 foi para 70, mas esse gráfico aqui tem uma coisa interessante, é do G1 esse gráfico. Está aqui no Banco Central, mas eu peguei do G1. Aí chega aqui, ele para de ser anualizado e passa a ser mensal. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, quer dizer, estabilizou. Aquilo que o Guedes vinha diminuindo a dívida, ele estabilizou. E não, pior do que isso, aí a Tebet e o Haddad lá estão fazendo essa projeção para quando sair esse governo nos 4 anos, deixar 80% da dívida. Quando o Guedes, com tudo, manteve, tinha que cair mais isso daqui. O que ocorre? Mais dinheiro para banqueiro, só isso. E o mercado já diz, nessa linha nós vamos a 90%. Se nós pagamos 500 bi de juros, hoje está em 650 aproximadamente bi. Por quê? Porque não se tem confiança no fiscal. O problema não é o presidente do Banco Central, é você não passar credibilidade na economia como um todo. Isso aqui é a bomba que saiu, que eu acabei de mostrar para vocês, toda a imprensa falando desse rombo de 145 bi, quando o Guedes ficou positivo, com várias crises mundiais. E aqui, ó, é aquilo que eu falei, Taubaté está com um rombo aqui de 890 milhões, saiu no G1, eu também fiz as contas também, está batendo com o Tribunal de Contas do Estado, alguém tem que fazer alguma coisa, o dinheiro da gente é como que é, não? Isso aí você vai ficar, você passa 4 anos lá e entrega a dívida estourada, para com isso, pô. Toda a cidade deveria ter um quadro na prefeitura e na Câmara dos Vereadores, na frente, para a gente passar de carro e ver. O quadro é de 1 metro por 2, pode fazer até maior. E todo mês vai lá e plota. Faz o material que a chuva pega e não estraga, para a gente enquadrar o dinheiro daquele carroceiro, daquele catador de papel, de lata, daquele empresário que paga imposto, daquele peão, médico, advogado. Ele tem que ser tratado com respeito. Se você fala em pobre e é religioso, você está falando em caridade. É a coisa mais importante da face da Terra. É uma das coisas mais importantes. Mas se você está mexendo com o dinheiro público dos outros, por favor, faça alguma coisa. Resumo de tudo isso aí. Se você é mais técnico, você é mais estadista. Você pensa em futuras gerações. Se você é menos técnico, você é populista. Fica fazendo discurso blá, 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 estoura as contas da região que você toma conta. Um abraço.